E se a Alemanha nazista tivesse implementado seu revolucionário caça a jato 2 anos mais cedo, quando ainda controlava os céus da Europa? Essa pergunta assombrou historiadores militares por décadas, especialmente ao analisarem os eventos que se desenrolaram nos hangares e bases de teste da Luftwaffe entre 1942 e 1945. O Messerschmitt Mi-262 Schwalbe, ou Andorinha, representou um salto tecnológico que deveria ter mudado o curso da guerra aérea, mas chegou quando a Alemanha já sangrava em todas as frentes. Na fria manhã de 18 de julho de 1942, nas instalações de teste de Leipheim, no sul da Alemanha, o piloto de testes Fritz Wendel acelerou pela primeira vez na história um avião de combate equipado com 2 motores a jato Junkers Jumo 004, elevando-se aos céus a uma velocidade que ultrapassava qualquer caça aliado, em operação por mais de 150 km por hora. Aquele voo inaugural marcou o nascimento de uma nova era da aviação militar, mas também iniciou uma jornada frustrante de obstáculos políticos, técnicos e estratégicos que transformariam uma vantagem tecnológica decisiva em uma oportunidade perdida. Para compreender plenamente o significado da chegada operacional do Mi-262, é necessário recuar ao contexto estratégico do final de 1943 e início de 1944, quando a situação da Luftwaffe havia se deteriorado drasticamente. A Operação Point Blank, a campanha de bombardeio estratégico combinada da Força Aérea dos Estados Unidos e da Royal Air Force britânica, estava sistematicamente destruindo a capacidade industrial alemã. Os bombardeiros americanos Boeing B-17 Flying Fortress e Consolidated B-24 Liberator cruzavam o território do Reich em formações maciças durante o dia, protegidos por escoltas cada vez mais numerosas de caças North American P-51 Mustang e Republic P-47 Thunderbolt, enquanto os Lancaster e Halifax britânicos devastavam as cidades alemãs durante a noite. A Luftwaffe, que havia dominado os céus europeus entre 1939 e 1942, agora lutava desesperadamente para manter alguma relevância tática. O Messerschmitt Bf-109 e o Focke-Wulf FW-190, embora fossem aeronaves excelentes quando introduzidas, estavam sendo superados pelos novos caças aliados equipados com motores mais potentes e alcance muito superior. O Oberkommando der Luftwaffe, o alto comando da Força Aérea, sob a liderança errática de Hermann Göring, enfrentava perdas insustentáveis de pilotos experientes, que não podiam ser substituídos com a mesma qualidade devido ao colapso do sistema de treinamento avançado. As escolas de voo alemãs, anteriormente localizadas na França ocupada e em outras áreas seguras, haviam sido forçadas a recuar para o próprio território alemão, onde o combustível escasseava e os ataques aéreos aliados interrompiam constantemente o treinamento. Neste cenário sombrio, o Mi-262 surgia como uma esperança tecnológica, uma maravilha da engenharia que prometia restaurar a superioridade aérea alemã através da pura velocidade e poder de fogo. A responsabilidade de transformar essa promessa tecnológica em uma arma operacional recaiu sobre os ombros de vários indivíduos extraordinários, mas nenhum foi mais crucial do que o general der Jagdflieger Adolf Galland, comandante das forças de caça da Luftwaffe. Galland era uma figura única na hierarquia militar alemã, um piloto de combate decorado com 104 vitórias confirmadas, que havia se tornado um estrategista aéreo respeitado. Nascido em 19 de março de 1912 em Westerholt, Westfália, Galland havia ingressado na Luftwaffe clandestina em 1932, quando a Alemanha ainda estava oficialmente proibida de possuir uma força aérea pelos termos do Tratado de Versalhes. Sua experiência de combate começou durante a Guerra Civil Espanhola, onde voou pela Legião Condor, acumulando conhecimento tático precioso. Durante a Batalha da França em 1940 e a subsequente Batalha da Bretanha, Galland consolidou sua reputação
comandando primeiro a Treira Staffel do Jagdgeschwader 27 e depois todo o Jagdgeschwader 26, uma das unidades de caça de elite da Luftwaffe. Promovido a General der Jagdflieger em novembro de 1941, aos apenas 29 anos, Galland trouxe para sua posição administrativa uma perspectiva única. Ele entendia tanto as realidades do combate aéreo quanto as complexidades da estratégia em larga escala. Quando voou o Mi-262 pela primeira vez em 22 de maio de 1943, na base de testes de Lechfeld, Galland imediatamente reconheceu o potencial revolucionário da aeronave. Sua avaliação foi entusiástica e urgente, relatando ao alto comando que o Mi-262 era superior a qualquer caça em operação e deveria ser produzido em massa imediatamente como um interceptor de alta altitude para combater as formações de bombardeiros aliados. Essa recomendação, porém, desencadearia uma das controvérsias mais destrutivas e incompreensíveis da história da aviação militar alemã. Adolf Hitler, que havia se interessado pessoalmente pelo desenvolvimento do Mi-262 durante uma demonstração em novembro de 1943, fez uma pergunta aparentemente simples ao projetista Willy Messerschmitt, que teria consequências catastróficas. O avião poderia carregar bombas? Messerschmitt, sempre ansioso para agradar o Führer e garantir financiamento para seus projetos, confirmou que sim, embora o Mi-262 tivesse sido projetado desde o início como um interceptor puro. Hitler, obcecado com a ideia de represália contra os bombardeios aliados e ainda acreditando que a invasão aliada da França poderia ser repelida na praia, ordenou que o Mi-262 fosse desenvolvido prioritariamente como um bombardeiro rápido, um Blitz Bomber capaz de atacar as cabeças de praia aliadas sem ser interceptado. Essa decisão, tomada no nível mais alto da liderança nazista, contradisse completamente a avaliação de Galland e dos especialistas operacionais da Luftwaffe, que compreendiam que a necessidade mais urgente era a defesa do Reich contra os bombardeiros estratégicos. O resultado foi uma paralisação burocrática e técnica, que atrasou a entrada em serviço do Mi-262 em sua configuração mais eficaz por meses preciosos. Engenheiros foram forçados a modificar a estrutura da aeronave para acomodar suportes de bombas, alterando o centro de gravidade e comprometendo o desempenho. Pilotos de caça experientes foram desviados para treinamento de bombardeio, uma função para a qual não estavam adequadamente preparados e que desperdiçava suas habilidades em combate aéreo. Galland enfrentou essa interferência política com frustração crescente, sabendo que cada semana de atraso permitia que os aliados consolidassem ainda mais sua superioridade aérea e que pilotos alemães morressem em combates desiguais que poderiam ter sido evitados. Enquanto as batalhas burocráticas se desenrolavam em Berlim e nas várias sedes da Luftwaffe espalhadas pela Alemanha, o desenvolvimento técnico do Mi-262 continuava enfrentando desafios formidáveis que testavam os limites da engenharia aeronáutica alemã. O coração da aeronave eram seus dois motores a jato Junkers Jumo 004B, maravilhas de inovação que também representavam pesadelos de manutenção e confiabilidade. Cada motor produzia 880 kg de empuxo, uma potência impressionante, mas sua vida útil operacional era de apenas 25 horas antes de requerer uma revisão completa, e frequentemente falhavam com muito menos tempo de uso. A metalurgia avançada necessária para construir turbinas, capazes de suportar as temperaturas e tensões extremas do funcionamento a jato, estava além da capacidade industrial alemã em 1944, especialmente considerando a escassez crítica de metais raros, como níquel e cromo, que haviam sido cortados pelo bloqueio aliado e pela perda de territórios ocupados. Os engenheiros da Junkers foram forçados a improvisar, substituindo ligas de alta qualidade por alternativas inferiores que incluíam aço comum e até materiais cerâmicos para algumas palhetas da turbina. O resultado era um motor que funcionava, mas era extremamente temperamental e propenso a falhas catastróficas.
Os pilotos do Mi-262 precisavam seguir procedimentos de aceleração cuidadosamente controlados, aumentando a potência gradualmente para evitar compressor stall ou apagamento da chama, condições que podiam deixar o avião sem potência no momento mais crítico do combate. O manual de operações do Mi-262 era grosso com advertências e procedimentos de emergência, um contraste marcante com a relativa simplicidade operacional dos caças convencionais. Além dos desafios dos motores, a própria estrutura do Mi-262 incorporava designs inovadores que apresentavam seus próprios problemas. As asas eram varridas posteriormente em 18 graus, um recurso que melhorava o desempenho em alta velocidade ao retardar a formação de ondas de choque transônicas, mas que também complicava as características de voo em baixas velocidades, particularmente durante decolagem e pouso. O trem de pouso era relativamente frágil devido às limitações de peso e frequentemente falhava ao pousar em pistas danificadas por bombardeios. Um problema significativo considerando que a maioria das bases aéreas alemãs eram alvos constantes de ataques aliados. O armamento principal do Me-262, na sua configuração de caça, consistia em 4 canhões Mk-108 de 30 mm montados no nariz, uma bateria devastadora capaz de destruir um bombardeiro pesado com apenas alguns impactos diretos. Cada canhão Mk-108 disparava projéteis Minengeschoss, munição de alta capacidade explosiva com paredes finas projetada especificamente para causar danos massivos a aeronaves, mas com velocidade inicial relativamente baixa de apenas 540 metros por segundo, o que exigia que os pilotos se aproximassem perigosamente de seus alvos para garantir precisão. O conjunto oferecia uma cadência de fogo combinada de cerca de 2.600 tiros por minuto, mas a reserva total de munição era limitada a apenas 100 disparos por canhão, o que significava que cada rajada precisava contar. Pilotos experientes aprenderam a esperar até estarem a menos de 300 metros antes de abrir fogo, uma distância que exigia nervos de aço quando se aproximava de uma fortaleza voadora cercada por artilharia defensiva. A chegada operacional do Mi-262 às unidades de combate foi um processo gradual e complicado, que ilustra perfeitamente as disfunções organizacionais da Luftwaffe nos estágios finais da guerra. A primeira unidade a receber o Mi-262 para avaliação operacional foi o Erprobungskommando 262, um comando de teste formado especificamente para desenvolver táticas para o novo caça a jato. Estabelecido em dezembro de 1943, na base de Lechfeld, sob o comando do Major Walter Nowotny, o Erprobungskommando começou com apenas alguns protótipos e pilotos cuidadosamente selecionados. Nowotny, nascido em 7 de dezembro de 1920 em Gmünd, Áustria, era outro piloto excepcional com 258 vitórias aéreas confirmadas, a maioria alcançadas na frente oriental, onde havia comandado o Inchwoku G-54 e se tornado uma lenda da aviação de combate alemã. Sua Ritterkreuz mit Eichenlaub, Schwertern und Brillanten, a cruz de cavaleiro com folhas de carvalho, espadas e diamantes, era um testemunho de sua habilidade e coragem. Nowotny e seus pilotos passaram os primeiros meses de 1944 testando o Mi-262 em condições de combate simulado, desenvolvendo táticas que explorassem sua velocidade superior enquanto compensassem suas limitações. Descobriram que a aceleração do Mi-262 era impressionante uma vez em velocidade, alcançando 870 km por hora em voo nivelado, mas sua capacidade de manobra em baixas velocidades era inferior aos caças convencionais, o que o tornava vulnerável durante decolagem, pouso e em combates giratórios prolongados. A tática ideal era usar a velocidade para realizar ataques de alta velocidade contra formações de bombardeiros, disparando durante uma passagem de aproximação frontal ou traseira, e então acelerar para fora do alcance dos caças de escolta aliados antes que pudessem reagir.
Em junho de 1944, quando as forças aliadas desembarcaram na Normandia e abriram a tão esperada Segunda Frente, o Me-262 ainda não estava em produção em larga escala devido à insistência de Hitler no papel de bombardeiro e aos contínuos problemas técnicos. A força de bombardeio rápido que Hitler havia imaginado atacando as praias do dia D nunca se materializou de forma significativa. O Kampfgeschwader 51, uma unidade de bombardeiros convertida para operar o Me-262 como bombardeiro, só começou operações limitadas em julho de 1944, realizando ataques isolados contra alvos terrestres aliados com resultados desprezíveis. A carga de bombas máxima do Mi-262 nessa configuração era de apenas 1.000 kg, divididos em duas bombas de 500 kg, uma fração do que um bombardeiro convencional poderia carregar, e a velocidade do avião tornava o bombardeio de precisão extremamente difícil. Enquanto isso, os céus alemães estavam sendo varridos por milhares de bombardeiros aliados, e a taxa de perdas de pilotos de caça alemães havia atingido níveis catastróficos. Durante a chamada Grande Semana de Bombardeios em fevereiro de 1944, a Força Aérea dos Estados Unidos lançou uma série de ataques massivos contra fábricas de aviões alemãs, escoltados por centenas de P-51 Mustangs que tinham ordens específicas de procurar e destruir caças da Luftwaffe, tanto no ar quanto no solo. A Luftwaffe perdeu mais de 300 pilotos durante aquela semana, uma sangria que nunca poderia ser recuperada. Galland suplicou repetidamente por permissão para formar unidades de caça equipadas com Mi-262, argumentando que mesmo um pequeno número de interceptores a jato poderia infligir perdas inaceitáveis nos bombardeiros aliados e forçá-los a reconsiderar suas operações à luz do dia. Finalmente, em setembro de 1944, após meses de pressão, de Galland e outros comandantes operacionais, Hitler relutantemente autorizou a formação de unidades de caça equipadas com o Mi-262, embora ainda insistisse que a produção de variantes de bombardeiro continuasse paralelamente. O Comando Novotny foi oficialmente estabelecido em 26 de setembro de 1944 em Achmer e Rezep, próximo a Osnabrück, como a primeira unidade operacional de caças a jato do mundo. Novotny reuniu um grupo de elite de pilotos veteranos, muitos com dezenas de vitórias aéreas em seu histórico, e recebeu aproximadamente 30 Mi-262 para operações de combate. A base de Achmer foi escolhida estrategicamente por sua proximidade às rotas de bombardeiros aliados que penetravam na Alemanha vindo da Inglaterra e da Holanda, permitindo interceptações rápidas. As primeiras missões de combate revelaram tanto o potencial devastador quanto as vulnerabilidades críticas do Me-262 em operações reais. Em 7 de outubro de 1944, pilotos do Comando Novotny abateram vários bombardeiros B-17 em uma única missão, demonstrando que a velocidade do jato tornava as táticas defensivas convencionais dos bombardeiros praticamente inúteis. As artilharias defensivas dos B-17, que haviam sido calibradas para rastrear e atingir caças convencionais voando a 350 ou 400 km por hora, simplesmente não conseguiam acompanhar o Mi-262, se aproximando a mais de 800 km por hora. Os pilotos americanos relataram sentimentos de impotência ao ver os caças alemães a jato cortando suas formações sem que pudessem oferecer resistência efetiva. Porém, os caças aliados de escolta rapidamente desenvolveram contramedidas táticas que exploravam as fraquezas conhecidas do Mi-262. Os pilotos de P-51 e P-47 receberam instruções específicas para patrulhar as áreas ao redor das bases conhecidas de Mi-262, especialmente durante os períodos de decolagem e pouso, quando os jatos alemães eram mais vulneráveis. O Mi-262
consumia combustível vorazmente durante a decolagem e a subida inicial, e seu baixo desempenho em manobras de baixa altitude significava que um Mi-262, surpreendido ao retornar para pousar com combustível baixo, era um alvo relativamente fácil. Os pilotos aliados chamavam essa tática de patrulha de base ou cobertura de aeródromo, e ela se provou letal. Walter Novotny, o comandante do comando, foi morto em 8 de novembro de 1944, em circunstâncias que ilustram perfeitamente essa vulnerabilidade. Após retornar de uma missão de combate, com pelo menos um motor funcionando irregularmente devido a problemas mecânicos recorrentes, Novotny foi atacado durante sua aproximação final por P-51 Mustangs, que haviam estado esperando precisamente essa oportunidade. Seu Mi-262 foi visto explodindo no ar ou colidindo com o solo próximo à base de Rezep, matando instantaneamente um dos pilotos de caça mais condecorados da Alemanha. Sua morte foi um golpe psicológico para a Luftwaffe e um lembrete brutal de que, apesar de sua superioridade tecnológica, o Mi-262 operava em um ambiente onde a Alemanha havia perdido a iniciativa estratégica. Após a morte de Novotny, o programa de caças a jato foi reorganizado e expandido sob a designação Jagdverband 44 e, mais significativamente, sob o Jagdgeschwader 7, que se tornaria a maior unidade operacional equipada com Mi-262. O JG-7 Novotny, nomeado em homenagem ao piloto caído, foi formado em novembro de 1944, sob o comando do Major Theodor Weissenberger, outro as com mais de 200 vitórias, e posteriormente expandido para incluir vários Gruppen operando de bases espalhadas pela Alemanha Central. A produção do Mi-262 finalmente começou a acelerar no final de 1944, com as fábricas Messerschmitt em Regensburg e instalações subterrâneas secretas produzindo centenas de aviões por mês. No entanto, essa expansão da produção ocorreu precisamente quando a situação logística alemã estava em colapso total. Os bombardeios aliados haviam devastado as redes de transporte ferroviário alemãs, tornando extremamente difícil mover componentes de aeronaves entre fábricas e montar aviões completos. A escassez de combustível para a aviação tornou-se crítica após a perda dos campos petrolíferos romenos em Ploiesti para os soviéticos em agosto de 1944 e o bombardeio sistemático das instalações de combustível sintético alemãs. O Mi-262 utilizava J2, um combustível de aviação a jato derivado de diesel, que era ligeiramente menos refinado que o combustível de aviação convencional, mas ainda assim estava em fornecimento cronicamente insuficiente. Pilotos frequentemente tinham aviões disponíveis, mas não combustível para voá-los. Ou combustível, mas não peças sobressalentes para manter os motores temperamentais funcionando. A escassez de pilotos adequadamente treinados tornou-se outro fator limitante crítico na eficácia operacional do Mi-262. Voar um avião a jato exigia um conjunto de habilidades fundamentalmente diferente das necessárias para caças convencionais com motor a pistão. A velocidade muito maior significava que tudo acontecia mais rápido, exigindo antecipação e consciência situacional ainda maiores. O gerenciamento do acelerador era crítico, pois mudanças abruptas podiam causar falhas nos motores ou apagões de chama. A aproximação de pouso era mais rápida e menos tolerante a erros do que em aeronaves convencionais. Idealmente, os pilotos de Mi-262 deveriam ter centenas de horas de experiência em caças convencionais, seguidas por treinamento extensivo em jatos. Mas em 1945 isso simplesmente não era possível. O programa de treinamento de pilotos da Luftwaffe havia sido essencialmente destruído pela escassez de combustível e pela perda de espaços aéreos seguros para treinar. Novos pilotos chegavam às unidades operacionais com apenas 50 ou 60 horas de tempo de voo total, uma fração das 300 ou 400 horas que havia sido o padrão no início da guerra. Esses pilotos inexperientes eram então colocados em uma das aeronaves mais avançadas
e desafiadoras já construídas, e esperava-se que a voassem em combate contra os pilotos aliados experientes e numericamente superiores. As taxas de acidentes eram previsíveis e horrivelmente altas, com muitos Mi-262 destruídos não por ação inimiga, mas por erros de pilotagem, falhas mecânicas durante decolagem ou pouso, ou simplesmente ficando sem combustível. Apesar de todos esses obstáculos, quando os pilotos do Mi-262 conseguiam engajar o inimigo em condições favoráveis, os resultados eram frequentemente espetaculares e aterrorizantes para os aviadores aliados. As táticas desenvolvidas para o Mi-262 enfatizavam ataques de alta velocidade contra formações de bombardeiros, tipicamente aproximando-se por trás e ligeiramente abaixo para evitar a maior concentração de artilharia defensiva, então subindo em um ângulo suave enquanto aceleravam para alcançar velocidade máxima. O piloto abriria fogo com os 4 canhões de 30 mm a uma distância de 300 a 400 metros, visando as asas ou a fuselagem onde os tanques de combustível estavam localizados. Se bem executado, um único ataque poderia destruir ou danificar criticamente um bombardeiro, e a velocidade do Mi-262 permitia que o piloto atravessasse a formação defensiva e se distanciasse antes que os artilheiros ou caças de escolta pudessem reagir efetivamente. Uma tática alternativa envolvia ataques frontais, aproximando-se da formação de bombardeiros de frente em alta velocidade, uma manobra que minimizava o tempo de exposição ao fogo defensivo, mas exigia timing e precisão excepcionais, pois a velocidade de fechamento entre o Mi-262 e os bombardeiros que se aproximavam poderia exceder 1.200 km por hora, dando ao piloto apenas segundos para alinhar, mirar e disparar. Alguns pilotos especializaram-se nessa técnica perigosa, notadamente Oberleutnant Heinz Behr, que comandaria eventualmente o Jagdverband 44 e acumularia 16 vitórias confirmadas no Mi-262, tornando-o o piloto de jato de maior sucesso da guerra. O Jagdverband 44 merece atenção especial como talvez a unidade de caça de elite mais extraordinária formada nos estágios finais da guerra. Criada em fevereiro de 1945 sob circunstâncias incomuns, a JV-44 foi essencialmente a resposta de Adolf Galland ao seu próprio afastamento como general der Jagdflieger. Galland havia sido demitido em janeiro de 1945 após repetidos confrontos com Göring sobre a estratégia da Luftwaffe e supostamente por sua participação no que ficou conhecido como o Motim dos Caças, quando vários comandantes de Geschwader apresentaram uma petição criticando a liderança de Göring. Em vez de ser enviado para um posto administrativo irrelevante ou pior, Galland recebeu permissão para formar uma unidade experimental de caças a jato composta inteiramente por voluntários, muitos deles pilotos veteranos altamente condecorados que escolheram servir sob seu comando. A JV-44 operou principalmente de Münchenheim e depois de Salzburg-Max-Glan, equipada com aproximadamente 50 Mi-262 em vários estágios de prontidão operacional. O roster de pilotos da unidade lia-se como um quem é quem dos ases da Luftwaffe. Além de Galland com 104 vitórias, havia Gerhard Barkhorn com 301 vitórias, o segundo piloto de maior sucesso de todos os tempos, Johannes Steinhoff com 176 vitórias, Heinz Behr com 220 vitórias, Günther Lützow com 108 vitórias e muitos outros. Coletivamente, os pilotos da JV-44 possuíam milhares de vitórias aéreas e décadas de experiência em combate, representando uma concentração de expertise em aviação de caça talvez incomparável na história militar. A JV-44 operou durante aproximadamente 6 semanas entre março e maio de 1945, um período quando a Alemanha estava desintegrando-se rapidamente sob o ataque combinado dos aliados ocidentais e do Exército Vermelho. As missões da unidade focavam principalmente na defesa da Alemanha do Sul contra as formações maciças de bombardeiros da 8ª e 15ª Forças Aéreas Americanas,
que continuavam a pulverizar as cidades e infraestrutura alemãs até os últimos dias da guerra. Voando de suas bases em condições cada vez mais caóticas, com suprimentos críticos escasseando e unidades terrestres aliadas aproximando-se, os pilotos da JV-44 conseguiram abater várias dezenas de aeronaves aliadas, demonstrando o que poderia ter sido alcançado se o Mi-262 tivesse sido implementado 2 anos antes, com recursos adequados. Mas mesmo essa unidade de elite enfrentou os problemas sistêmicos que afligiram todo o programa Mi-262. Galland foi ferido em 26 de abril de 1945, quando seu Mi-262 foi atingido por um P-47 durante o retorno de uma missão. Ferimentos graves no joelho que o forçaram a passar o comando para Heinsberg. Johannes Steinhoff foi horrivelmente queimado em 18 de abril, quando seu Mi-262 sofreu uma falha catastrófica durante a decolagem, seu avião colidindo com a pista e explodindo, deixando-o com queimaduras que cobriam a maior parte de seu rosto e corpo e que requereram anos de cirurgias reconstrutivas. Esses incidentes, combinados com a rendição alemã em 8 de maio de 1945, encerraram as operações da JV-44, após um período operacional extraordinariamente breve, mas intenso. As estatísticas finais do Mi-262 em combate contam uma história de potencial desperdiçado. Aproximadamente 1.400 Mi-262 foram produzidos entre 1944 e 1945, um número impressionante considerando as condições, mas apenas uma fração destes entrou em serviço operacional. Estimativas variam, mas provavelmente apenas 300 a 400. Mi-262 foram utilizados em missões de combate reais, com um máximo de 200 disponíveis em qualquer momento dado. Os pilotos do Mi-262 são creditados com aproximadamente 500 a 700 vitórias confirmadas contra aeronaves aliadas, uma proporção de abates impressionante considerando o número limitado de missões voadas, mas fundamentalmente insuficiente para afetar o resultado da guerra aérea. As perdas de Mi-262 totalizaram aproximadamente 350 aviões, com perdas de combate representando menos da metade desse total. A maioria foi destruída em solo por bombardeios, abandonada devido à falta de combustível ou peças, ou perdida em acidentes. A proporção de abates do Mi-262, frequentemente citada como aproximadamente 5,1 a favor dos alemães, é impressionante, mas enganosa, pois muitos Mi-262 nunca encontraram o inimigo devido às restrições operacionais, e muitas de suas vítimas eram bombardeiros relativamente desprotegidos em vez de caças de escolta. A questão hipotética que fascinou historiadores militares desde então é: e se a Alemanha tivesse implementado o Mi-262 mais cedo e em maior número? A análise técnica sugere que o Mi-262 poderia ter estado operacional no final de 1943 ou início de 1944, se não fosse pela interferência de Hitler e a insistência no papel de bombardeiro. 2 anos adicionais de operações com vários milhares de Mi-262 operacionais poderiam, teoricamente, ter infligido perdas severas o suficiente nas forças de bombardeio aliadas para forçar uma reavaliação da campanha de bombardeio estratégico. As projeções operacionais realizadas pelos próprios analistas da Luftwaffe em 1943 sugeriram que uma força de aproximadamente 1.000 Mi-262 operacionais, adequadamente supridos e pilotados por aviadores experientes, poderia ter tornado os ataques de bombardeio diurnos proibitivamente caros para os aliados, potencialmente forçando-os a recuar para operações noturnas exclusivamente ou a aceitar taxas de perda que seriam politicamente insustentáveis. No entanto, essa análise hipotética ignora várias realidades críticas. Primeiro, a Alemanha simplesmente não tinha os recursos materiais para produzir. Milhares de Mi-262, enquanto simultaneamente mantinha a produção de caças convencionais, tanques, submarinos,
e todas as outras armas necessárias para lutar em múltiplas frentes. A produção em larga escala de motores a jato Jumo 004, com suas exigências de materiais especializados e processos de fabricação complexos, teria consumido recursos que já estavam criticamente escassos. Segundo, mesmo que os aviões pudessem ser produzidos, o problema de pilotos adequadamente treinados permaneceria intratável, sem combustível suficiente para programas de treinamento extensivos. Terceiro, e talvez mais fundamentalmente, o Me-262 não poderia alterar as realidades estratégicas subjacentes que condenaram a Alemanha nazista, a superioridade industrial esmagadora dos aliados, a insustentabilidade de lutar uma guerra em múltiplas frentes contra coalizões que controlavam a maioria dos recursos mundiais, e as decisões políticas e ideológicas desastrosas que alienaram populações inteiras e garantiram que a Alemanha eventualmente seria confrontada por uma aliança que incluía as 3 maiores potências industriais do mundo simultaneamente. O Me-262 era uma solução tecnológica para um problema estratégico que a tecnologia sozinha não podia resolver. Outro aspecto frequentemente negligenciado na análise do Me-262 é o impacto que ele teve no desenvolvimento aeronáutico do pós-guerra. As potências vitoriosas aliadas capturaram centenas de Me-262 em vários estágios de completude, junto com documentação técnica extensiva, instalações de produção e, crucialmente, engenheiros e pilotos de teste alemães que haviam trabalhado no programa. Os Estados Unidos, a União Soviética e a Grã-Bretanha imediatamente iniciaram programas intensivos de avaliação técnica dos Me-262 capturados e outras aeronaves avançadas alemãs. Os americanos transferiram vários Me-262 para os Estados Unidos sob a Operação Paperclip, o programa de inteligência técnica que também trouxe cientistas de foguetes alemães como Werner von Braun. No aeródromo de Wright-Patterson, em Ohio, pilotos de teste americanos voaram Me-262, capturados extensivamente, avaliando suas características de voo e desempenho contra os próprios caças a jato em desenvolvimento dos Estados Unidos, particularmente o Lockheed P-80 Shooting Star, que havia sido projetado apressadamente após relatórios de inteligência sobre o programa Me-262 chegarem aos Estados Unidos em 1943. A União Soviética capturou instalações de produção de Me-262 inteiras na zona de ocupação soviética da Alemanha e forçou engenheiros alemães a continuar o trabalho de desenvolvimento, resultando eventualmente em projetos como o Sukhoi Su-9, que incorporava elementos de design claramente derivados do Me-262. A Grã-Bretanha, que já tinha seu próprio programa de jato avançado com o Gloster Meteor, estudou o Me-262 capturado meticulosamente, particularmente os aspectos aerodinâmicos das asas varridas posteriormente, que influenciariam designs britânicos subsequentes. O legado do Me-262 estende-se além da influência técnica direta para representar um momento crucial na história da aviação militar, quando a era do caça com motor a pistão terminou e a era do jato começou. Durante os anos imediatos do pós-guerra, todas as grandes potências aéreas transitaram rapidamente para projetos de jatos para suas linhas de frente de caças, reconhecendo que a superioridade de velocidade conferida pela propulsão a jato era simplesmente decisiva demais para ignorar. A Guerra da Coreia, travada apenas 5 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, viu combate aéreo a jato exclusivo entre MiG-15 soviéticos e F-86 Sabres americanos, ambos incorporando lições aprendidas da análise do Me-262 e outros projetos alemães avançados. A varredura alar, em particular, tornou-se uma característica padrão de caças a jato de alta velocidade, precisamente porque a análise aerodinâmica alemã havia demonstrado sua eficácia em atrasar os efeitos da compressibilidade transônica. Os motores a jato turbojato, que haviam sido experimentais e não confiáveis no Me-262,
evoluíram rapidamente através de gerações sucessivas de desenvolvimento até se tornarem os motores padrão para todas as aeronaves de combate modernas. O conceito do interceptor de alta velocidade projetado para ataques devastadores contra bombardeiros, que era exatamente para o que o Mi-262 havia sido originalmente concebido, tornou-se um arquétipo que influenciou projetos como o F-104 Starfighter e o MiG-21. Havia também variantes especializadas e projetos relacionados ao Mi-262 que merecem menção por demonstrarem até onde os designers alemães estavam dispostos a levar o conceito do caça a jato sob pressão extrema. O Mi-262 B1A-U1 era uma variante de caça noturno biplaza, equipada com radar Neptune Fuge 218 montado no nariz, destinada a interceptar os bombardeiros noturnos da RAF, que continuavam a devastar cidades alemãs durante a noite. Esta variante viu uso operacional limitado com a 10 e JG-11, uma Staffel especializada em caça noturna, comandada por Oberleutnant Kurt Welter, que é creditado com mais de 20 vitórias noturnas no Mi-262, embora algumas dessas reivindicações permaneçam controversas. O radar adicionava peso e arrasto, reduzindo o desempenho, mas permitia interceptações em condições de escuridão total que seriam impossíveis de outra forma. Projetos ainda mais avançados permaneceram em estágios de protótipo ou planejamento quando a guerra terminou. O Me-262C Heimatschützer Ainu era uma variante de interceptador de alta altitude equipada com um foguete Walter HWK-109-509, adicional montado na fuselagem traseira, destinado a aumentar massivamente a taxa de subida para permitir interceptações rápidas de bombardeiros de alta altitude. Apenas alguns protótipos foram testados, revelando que o sistema de foguete adicional era extremamente perigoso e oferecia apenas minutos de combustão antes de esgotar seu propelente volátil. O Mi-262HG Série eram projetos de desenvolvimento avançado que incorporavam fuselagens redesenhadas, envergadura de asa reduzida e motores mais potentes, visando velocidades de mais de 1.000 km por hora, mas nenhum chegou perto da produção antes do colapso alemão. A experiência de pilotos individuais que voaram o Mi-262 em combate oferece insights valiosos sobre tanto as capacidades da aeronave quanto as realidades do combate aéreo nos estágios finais da guerra. Franz Schall, que serviu no JG-7 e é creditado com 14 vitórias no Mi-262, descreveu a sensação de voar o jato como completamente transformadora, com a aceleração suave e o rugido dos motores a jato, criando uma experiência qualitativamente diferente dos caças convencionais com motor a pistão. Ele observou que a velocidade do Mi-262 conferia uma sensação de invulnerabilidade durante as aproximações de ataque, mas que essa confiança poderia ser fatal se o piloto esquecesse que todo o Mi-262 eventualmente precisava desacelerar e pousar, momento em que se tornava vulnerável. Georg Peter Eder, outro piloto de Mi-262 com 12 vitórias de jato, enfatizou o estresse psicológico de voar uma aeronave que poderia sofrer falhas catastróficas dos motores sem aviso, descrevendo incidentes onde colegas pilotos haviam sido mortos quando turbinas se desintegraram em voo, enviando fragmentos de metal através da fuselagem, ou quando motores pegaram fogo durante a decolagem, transformando o avião em uma bola de fogo antes que o piloto pudesse ejetar. Não havia sistemas de ejeção no Mi-262. Pilotos tinham que abandonar a aeronave manualmente, um processo perigoso em alta velocidade. Um incidente particularmente revelador que ilustra tanto o potencial quanto as limitações do Mi-262 ocorreu em 18 de março de 1945, durante a chamada Operação Gisela, uma missão de intrusão noturna em larga escala contra bases de bombardeiros aliadas na França, Bélgica e Holanda. Embora a operação envolvesse principalmente caças noturnos convencionais como o Ju-88 e o Bf-110, alguns Mi-262 B1A-U1 de
de caça noturno participaram, tentando interceptar bombardeiros britânicos retornando de missões sobre a Alemanha. Os pilotos de Mi-262 descobriram que, enquanto sua velocidade lhes permitia alcançar os bombardeiros facilmente, as aproximações de ataque precisavam ser executadas com extremo cuidado na escuridão. Um piloto, Oberleutnant Kurt Welter, supostamente abateu 4 mosquitos britânicos durante esta única noite, uma reivindicação extraordinária que demonstraria a letalidade do Mi-262, mesmo em operações noturnas, embora historiadores subsequentes tenham questionado se todas essas vitórias podem ser confirmadas contra registros britânicos de perdas. O que é indiscutível é que a operação custou à Luftwaffe mais aviões do que ela abateu, com muitas perdas ocorrendo não por ação inimiga, mas por acidentes de navegação, colisões em voo na escuridão e aviões ficando sem combustível e caindo ao retornar para bases que estavam sob bombardeio ou obscurecidas por mau tempo. Os últimos dias operacionais do Mi-262 refletiram o colapso geral da Alemanha nazista em abril e maio de 1945. Com as forças soviéticas avançando de leste e os aliados ocidentais de oeste e sul, as bases aéreas alemãs foram sistematicamente invadidas ou tornadas inoperáveis. Unidades de Mi-262 foram forçadas a evacuar repetidamente, frequentemente destruindo aviões que não podiam ser voados devido à falta de combustível ou danos. A última base operacional significativa de Mi-262 foi Salzburg-Max-Glan, onde o JV-44 de Galland continuou voando missões até praticamente os últimos dias da guerra, defendendo a área de Munique contra bombardeiros americanos, que continuavam suas operações até que a rendição formal fosse assinada. Em 3 de maio de 1945, 5 dias antes da rendição final alemã, pilotos do JV-44 voaram suas últimas missões de combate, abatendo vários bombardeiros B-26 Marauder sobre a Baviera. Nos dias seguintes, à medida que forças terrestres americanas se aproximavam, os Mi-262 restantes foram sistematicamente destruídos por suas próprias tripulações de solo para evitar captura, embora muitos aviões tenham sido capturados intactos de qualquer forma, quando as bases foram invadidas mais rapidamente do que esperado. Um piloto do JV-44, Oberleutnant Fritz Kelb, tomou a decisão independente de voar seu Mi-262 para a Suíça neutra em 25 de abril, internando-se e sua aeronave, que os suíços mantiveram e estudaram antes de eventualmente retornar aos aliados. Este Mi-262 particular, preservado em condição relativamente intacta, forneceria dados técnicos valiosos durante os estudos de pós-guerra. A história do Mi-262 serve como um estudo de caso fascinante em como vantagens tecnológicas, não importa quão significativas, não podem superar deficiências estratégicas fundamentais e má gestão organizacional. A aeronave em si era genuinamente revolucionária, incorporando inovações em propulsão, aerodinâmica e design de sistemas que estavam anos à frente de qualquer coisa que os aliados tivessem operacional em 1944. Se o programa tivesse recebido prioridade absoluta em 1942 ou 1943, quando a situação estratégica alemã ainda permitia alguma margem de manobra, e se a produção tivesse sido focada exclusivamente na variante de caça interceptador, em vez de ser dividida entre configurações conflitantes, é concebível que o Mi-262 pudesse ter complicado significativamente a campanha de bombardeio estratégico aliada. Formações de bombardeiros que esperavam enfrentar caças convencionais poderiam ter sofrido perdas catastróficas contra interceptadores que eram essencialmente imunes às suas armas defensivas e voavam 300 km por hora mais rápido que seus caças de escolta. Tais perdas poderiam ter forçado os comandantes aliados a reduzir temporariamente a escala de operações de bombardeio enquanto desenvolviam contramedidas, potencialmente atrasando a destruição sistemática da infraestrutura industrial alemã por meses cruciais.
Mas esses benefícios potenciais foram completamente negados pela insistência de Hitler no papel de bombardeiro, pelos contínuos problemas de confiabilidade dos motores que nunca foram completamente resolvidos, pela escassez crítica de combustível e materiais que limitou a produção e operações, e pela falta de pilotos adequadamente treinados em números suficientes para explorar o potencial da aeronave. A história do Mi-262 é, portanto, uma história de brilhantismo técnico desperdiçado por incompetência estratégica, um padrão recorrente na história militar alemã durante a Segunda Guerra Mundial.